Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bom, Marinalva? Como você tá, minha filha? Nervosa, preocupada, tensa. A apresentação do meu próprio projeto é amanhã, já viu, né? Calma, Marinalva. Vai dar tudo certo. Relaxa, respira fundo. Isso é o que eu falo para todos os meus orientados. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Vocês sabem o trabalho de vocês. Mari, faz um favor para mim, minha filha. Entra no grupo de vocês, no privado de vocês. Avisa que eu já tô online, já tô na plataforma esperando vocês, por favor. Eu vou aqui rapidinho só pegar um copo d'água, tá bom? É o tempo que o pessoal tá entrando.
Oi, Souza, bom dia, tudo bom? Bom dia, professor. Tudo bom? Mais tranquila? Bastante. Tá, joia. Bem, meninas, bora começar já? Vamos lá? Aí o pessoal vai entrando na aula, tá bom? Tá todo mundo vendo o slide? Tá todo mundo vendo aqui? Sim, Tá, bora lá. O que que a gente tem que saber da nossa revisão? Não se esqueçam que a célula fúngica, ela é uma célula que ela pode ser tanto uni quanto multicelular. Além disso, ela apresenta estruturas denominadas hifas, que são estruturas tubulares, que o conjunto dessas hifas são denominadas de micélio. Isso é a parte importante que vocês têm que saber. Além disso, a célula fúngica ela é similar e igual a uma célula de um mamífero ou de um protozoário. Por quê? Porque ela apresenta quase a mesma quantidade, tá? E as mesmas características dessas células. Por quê? Porque ela apresenta ribossomos, citoplasma, complexo de Golgi, mitocôndria e outras estruturas mais. No que se refere à parede celular, não se esqueçam que a parede celular dessa célula fúngica ela é rica não somente em quitina, como também de celulósica, que são polissacarídeos que são de grande importância para a rigidez dessa célula fúngica. Além disso, esses polissacarídeos, eles podem, quando uma vez desmembrados, eles dão e se apresentam em maior quantidade em duas frações, uma fração proteica e uma fração lipídica. Então, tome cuidado com esse tipo de características, porque eu posso perguntar na prova quais são os componentes, as composições, tá ok? Dessa célula fúngica aqui, tá? Além disso, ela apresenta dois tipos de camadas, onde nós observamos que há estruturas glicoproteicas ou manoproteicas ou glicomanoproteicas aqui, que constituem essas camadas, tanto interna quanto externa, como, por exemplo, na camada interna, nós temos a beta-1,3, a beta-1,3 glucana, as mananas, e na camada externa a gente tem as mananas propriamente ditas e a beta-1,6 glucanas aqui. Em relação à membrana citoplasmática, não se esqueça que a membrana citoplasmática de uma célula fúngica ela é similar a outros tipos de células de outros micro-organismos. Por quê? Porque ela apresenta-se revestida por uma bicamada fosfolipídica, aonde ela é revestida também por proteínas que apresentam invaginações, sendo que essas invaginações são o quê? Formada por vesículas ou vacúolos que são responsáveis principalmente pela troca, tá, de componentes que são necessários aqui, tá? Necessários aqui para a sobrevivência do fungo. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Dentro dessa membrana citoplasmática, que é rica em proteínas e lipídios, nós também temos um componente que é um esterol, que é o ergosterol, que ele é super importante não somente como sítio de ligação para determinadas classes de antifúngico, como também atua na síntese dessa molécula, que é o ergosterol, que é uma molécula que ela é supermente utilizada para a ação do fungo sobre as células hospedeiras, aonde ela causa aqui uma toxicidade seletiva. Então, tome cuidado com esse tema, porque se eu perguntar para vocês na prova qual é o principal componente presente tal da membrana citoplasmática é o ergosterol, sendo que essa membrana citoplasmática da célula fúngica, ela é revestida por quê? Por uma bicamada de fosfolipídio. Então tem diferenças aí, tá? Aqui mostrando para vocês a estrutura, tá, da membrana citoplasmática do fungo, que temos aqui a presença da camada lipídica, temos também a questão dos glicolipídios, das glicoproteínas, das proteínas intrínsecas e extrínsecas aqui. Também temos a questão da presença dos poros, onde a gente vê, onde há as trocas de substâncias entre o meio interno e externo.
e de rede de proteínas também. Além disso, o citoplasma de uma célula fúngica, ela tem como finalidade não somente a síntese, como também de metabolismo energético. Tá? E aqui a gente tem várias estruturas que estão presentes nesse citoplasma, como por exemplo, as inclusões de glicogênio, vacúolos de alimento, mitocôndrias, ribossomos, aparelho de Golgi. O núcleo aqui dessa célula fúngica, tá ok? Não se esqueçam que a célula fúngica ela pode apresentar de 2 ou mais núcleos aqui presentes. Tá? Além disso, a membrana nuclear desse núcleo aqui, que é a carioteca, ela apresenta numerosos poros. Tá? A estrutura de cromossomo é uma estrutura de cromossomo linear aqui, onde nós observamos que esses fungos apresentam uma dupla fita de DNA. E a natureza desse núcleo é uma natureza nucleoproteica, onde a gente observa fungos tanto de DNA como RNA, onde há troca desse material genético. A cápsula que envolve esse material genético ele é de natureza mucopolissacarídica e de estrutura fibrilar aqui, aonde a gente observa que as principais estruturas fibrilares, que é a amilose e a poliosídeo, são as estruturas fibrilares que dão a patogenicidade de certos agentes fúngicos, tá? Durante o processo de infecção a uma célula hospedeira, dificultando também essa característica mucopolissacarídica, tá? Como um mecanismo de evasão contra o sistema imunológico do indivíduo aqui, no caso do hospedeiro. Em relação à morfologia e reprodução, não se esqueçam que a morfologia fúngica ela é bem distinta, onde a gente observa formas tanto microscópicas quanto macroscópicas, e quando a gente fala das formas microscópicas, que são as formas de leveduras e bolores, essas formas elas podem estar presentes tá, ou a olho nu, no caso em algumas colônias de leveduras, que podem ser visíveis, ou também, no caso dos bolores, que formam colônias filamentosas aqui, que podem ser vistas com auxílio do microscópio. Em relação aos bolores, não se esqueçam também que a gente conversou que esses bolores eles são formados por hifas e o conjunto dessas hifas, esse agrupado de hifas, recebe o nome de micélio, e esse micélio ele participa no processo de reprodução, tanto da forma vegetativa como também na forma reprodutiva, tá? Do fungo. Aqui alguns exemplos de morfologia microscópica de alguns tipos de leveduras. A questão das próprias hifas, no caso, elas podem ser de dois tipos, septadas ou asseptadas, ou seja, sem presença dos septos. E em relação à coloração e ao aspecto, principalmente o aspecto de cor aqui, elas podem ser ou claras ou hialinas, ou escuras e dermáceas perdão, e aonde essas cores, esse aspecto de cor escura é por conta de um acúmulo de melanina que faz com que esse fungo, tá, ele fique com o teor bem escurecido, tá, por conta desse acúmulo dessa substância. E em relação à reprodução dos fungos, o que vocês têm que saber? Que os fungos eles podem se reproduzir de três formas. De uma forma vegetativa, que também é denominada assexuada, de uma forma sexuada e de uma forma parasexuada. O que diferencia cada uma desses tipos é que na forma vegetativa ou assexuada aqui, não há... Dessa forma assexuada, que é a forma vegetativa, não ocorre a fusão dos núcleos. Já na forma sexuada, ocorre a união de núcleos, havendo logo em seguida a divisão meiótica. E na parasexuada, ocorre sim também a união dos núcleos, só que
há uma divisão mitótica, onde essa divisão mitótica ela ocorre ou por uma haploidização, por um tipo de aneuploidia aqui. Então, diferenciem bem e gravem bem esses conceitos, os tipos de reprodução que os fungos realizam. E é dentro da reprodução sexual que quase a maioria dos fungos realizam que a gente observa que não somente, no caso, a fusão dos núcleos, mas também a fusão desses núcleos a partir de duas células morfologicamente idênticas, tá ok? Mas também pode ocorrer de células sexuadas opostas, como também ocorre distinção de certas formas morfológicas, de células morfológicas, tá? Como no caso dos anteríodos e dos ascorgônios, que são muito vistos em alguns tipos de fungos, tá? Que realizam esse tipo de reprodução sexuada. No caso da sexuada, que não ocorre a fusão dos núcleos, ela ocorre principalmente por fragmentação, tá? Existem alguns tipos no caso das leveduras, que realizam esse tipo de reprodução assexuada ou por brotamento, ou por geração, ou pela formação, pela produção de pseudoívas, ou por cisparidade também. E durante a reprodução assexuada, nós vemos também que a diferenciação celular leva também à formação de certos tipos de estruturas, que são os esporos, também denominados de conídeos, e esses conídeos eles acabam sendo produzidos, tá, a partir de estruturas internas denominadas ou externas denominadas de ectosporos, tá, aonde vão dar origem a hifas especializadas denominadas de conidioforos, que partem de ectosporos, e também de esporangiosporos, que são estruturas localizadas no interior dos fungos aqui, que produzem o que nós chamamos de esporângio. Então, tomem cuidado com esses tipos de terminações aqui. E aqui que eu quero me prender com vocês também. Na questão da taxonomia dos fungos, não se esqueçam que essa taxonomia dos fungos ela é baseada em 3 características, nos critérios morfológicos, reprodutivos e fisiológicos. A partir daí, dentro do reino fungi, a gente observa 3 filos, o zigomicota, o basidiomicota e o ascomicota. E mais recentemente, nós temos um 4º filo, que é o Deuteromiceto, que são também denominados de fungos anamórficos. Cada tipo de filo aqui tem as suas características e suas peculiaridades distintas. Como, por exemplo, no filo ascomicota, ele se apresenta a estrutura em forma de bolsa, ou saco, aonde nós temos a presença dos ascosporos, que são os poros que vão fazer a reprodução sexuada. E são espécies patogênicas ao homem. É diferente dos basidiomicota, que eles são fungos superiores e tem na forma também de cogumelos, aonde eles realizam a sua reprodução de forma sexuada a partir de ectosporos aqui. Temos também o seu filo zigomicota, onde a gente observa a presença do micélio sinocítico e a presença de zigosporos, que são estruturas que fazem a reprodução sexuada, como também observamos a presença também de reprodução assexuada, que é feita através da produção de esporos. E dentro dos fungos anamórficos, esses fungos anamórficos eles são de grande interesse porque além de serem anamórficos, eles também apresentam uma estrutura morfológica imperfeita e o tipo de reprodução se dá pela reprodução assexuada através da formação de conídeos ou de mitospóricos. Além disso, eles são fungos de habitat no solo, ou seja, o habitat dele é preferencialmente no solo através da utilização de condições aqui da própria atmosfera, onde ele utiliza esses elementos presentes na atmosfera para seu desenvolvimento e para sua sobrevivência. E aqui a gente tem quase a maioria dos fungos patogênicos e oportunistas, eles são classificados como fungos anamórficos. Além disso, nós temos o filo Olmicota, que é o filo que apresenta maior número de espécies fúngicas, aonde eles apresentam como característica principal a presença da sua parede celular rica em celulose e estarem presentes principalmente no habitat aquático aqui.
Dentro dessa parte de morfologia dos fungos, ficou alguma dúvida para vocês? Hein, meninos e meninas? Hein, Diego, Mariene, Mari, Não, Rafa? professor. Tá tudo certinho aí? Alguma dúvida? Um spoiler para vocês. Gravem bem, estudem bem a parte das diferenciações da membrana e da parede, tá? Da célula fúngica, como também quando vocês forem para a parte da morfologia, tá? Diferenciem bem os tipos de reprodução, tá bom? As formas macro e micro e as formas taxonômicas que eu acabei de citar para vocês, tá? São nesses detalhes aqui. Vocês sabem como é o meu tipo de prova, que eu pego bem nos detalhes das estruturas, que isso que faz com que haja diferenciação de uma estrutura em relação, desculpa, em relação a outras células de outros micro-organismos, tá bom? Ok, professor. Tá todo mundo vendo o slide de fisiologia dos fungos? Sim. Hein, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Tá. Beleza. O que que nós temos que saber da fisiologia dos fungos? Primeira questão. Os fungos nada mais são do que micro-organismos eucarióticos, eles podem habitar em diversos locais, no solo, na água, nos animais, no homem, nas plantas e em outros mais. E eles são exclusivamente aeróbicos obrigatórios. Além disso, existem exceções, existem, como no caso das leveduras fermentadoras, que fazem sua obtenção, sua captação de energia através de fenômenos anaeróbicos que são facultativos, aonde eles precisam, tá, principalmente de mecanismos químicos, principalmente o que a gente fala de fotossíntese e mecanismos autotróficos para a produção da sua energia. Então, tomem cuidado com isso. Por quê? Porque na sua maioria eles são aeróbicos. Existem certos tipos de exceção, existe, como no caso das leveduras fermentadoras, que elas são de que tipo? Anaeróbicas facultativas. Além disso, que tipo de mecanismos eles realizam durante o processo anaeróbico facultativo, ou fotossíntese, ou mecanismos autotróficos para a produção não somente de energia, como também para a síntese de outros componentes celulares que são essenciais para o seu desenvolvimento e para a sua manutenção, no caso da célula fúngica. Então, tome cuidado com isso. Em relação à absorção, a maioria dos fungos conseguem fazer o que nós chamamos de, por serem aeróbicos obrigatórios, eles fazem respiração celular, onde eles conseguem absorver oxigênio e liberar gás carbônico, e com isso eles geram o que nós chamamos de metabolismo oxidativo aqui. E esse metabolismo oxidativo, perdão, ele é muito importante, não somente para o recrescimento vegetativo, como também para a reprodução assexuada aqui do fungo. Além do mais, durante o processo de respiração, o principal componente que é utilizado por essa célula fúngica durante esse processo é a oxidação da glicose, onde ele consegue obter energia na forma de ATP. Além disso, durante as condições aeróbicas, a principal via que é utilizada é a via da hexose monofosfato, aonde a gente observa que o fungo ele consegue, tá, absorver quase 30% dessa glicose através de processos de glicólise aqui. É diferente nas condições anaeróbicas, onde a gente observa que a via utilizada é a via clássica de Erdemir-Hof, que algumas leveduras utilizam através da formação do pirovato. E isso é muito observado no processo de fermentação da cerveja, onde o Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo da cerveja, utiliza esse pirovato para completar o seu processo de fermentação. E de uma forma ilustrativa, só mostrando para vocês aqui como é o processo aeróbico aqui, onde tem o processo de glicólise, onde há a formação da molécula de glicose, está gerando moléculas de ATP no final.
Contudo, alguns tipos de fungos também podem realizar alguns processos, tá, de ligação com alguns, ou com a célula hospedeira ou com o seu substrato, que são as condições sapróbicas, parasitárias ou simbiontes. Então, tome cuidado com as definições desses tipos de relações entre o fungo com o meio ou com a célula hospedeira. Por quê? Porque quando eu falo que era uma relação sapróbica, aqui nós utilizamos, o fungo utiliza substâncias orgânicas inertes ou materiais em decomposição para sua sobrevivência e seu desenvolvimento. É diferente dos parasitários, que aqui o fungo ele se desenvolve através de uma relação parasitária com uma célula hospedeira, nutrindo-se aqui de substâncias necessárias para o seu desenvolvimento vindas dessa célula hospedeira. E na simbionte ocorre uma associação da célula fúngica com, com outros seres vivos, com outras células de outros micro-organismos, havendo uma mútua, ou seja, uma ajuda mútua de uma célula com outra, sem haver prejuízo para ambas. Então, tomem cuidado com essas definições, porque isso eu posso perguntar em prova para vocês. Além disso, observamos a presença de enzimas, principalmente exoenzimas, que têm como principal função a questão da hidrólise, reações de hidrólise de macromolécula, e também no mecanismo de transporte de certas proteínas e enzimas, que essas exoenzimas utilizam e auxiliam, tá, no carreamento aqui de moléculas essenciais. E quais são essas enzimas? Lipase, amilase, invertase, proteinases. Também temos a questão do desenvolvimento de certos carboidratos, como no caso da D-glicose, como também outros tipos de carboidratos, como no caso da sacarose, maltose, fontes de carbono. Tem outros tipos de fontes, não necessariamente o carboidrato, tem que a questão das substâncias nitrogenárias inorgânicas e orgânicas, metais pesados, como no caso do ferro, do cálcio, tá, e do cobre, e também de alguns fatores diretamente ligados ao crescimento da célula fúngica, que é no caso das vitaminas, que aqui a gente tem a tiamina, a biotina, a riboflavina, que auxiliam no crescimento dessa célula fúngica. Até aí alguma dúvida? Tá tudo certinho, pessoal? Querem perguntar alguma coisa a mais? Ei, pessoal? Não, professor, tá tudo bem. Estou entendendo, professor. Só bastante detalhes, né? Tá certo. Vamos lá, meninas e meninos. Que outra coisa mais a gente tem que saber? Existem alguns meios artificiais que também são utilizados e que também utilizam fontes de energia para o crescimento e desenvolvimento dessa célula fúngica, tá? Quando são colocadas em meio apropriados, como no caso do meio saborô, que é um meio que ele é rico em fontes de carbono e de nitrogênio, aonde a célula fúngica também cresce, tá? E quando a gente usa esses meios, principalmente para crescimento e identificação de leveduras, nós usamos um tipo de contagem, um tipo de meio de identificação de contagem, que é o axonograma, que é um teste que é utilizado não somente para contagem e identificação de leveduras, mas é um teste onde a gente também observa que no caso das leveduras, eles crescem por haver uma assimilação, ou seja, uma preferência por esses tipos de fungos a utilizarem fontes de carbono e de nitrogênio, tá, para o seu completo desenvolvimento aqui. Além disso, alguns fatores como umidade relativa do ar, temperatura e pH, eles também são utilizados aqui como fontes também para o crescimento desse fungo. Aqui mostrando o meio saboroso para você, a gente observa no centro dele uma colônia fúngica e um axonograma, que é onde a gente observa a contagem e o crescimento de certos tipos de leveduras. Os fungos também utilizam certas concentrações de elementos essenciais, como a questão da água e concentração de sal,
para o seu crescimento, tornando-se algumas vezes esses fungos sendo denominados de halofílicos. Por quê? Porque eles precisam de concentrações elevadas de sal para o seu crescimento completo. Como também a água ela é de suma importância porque auxilia em funções metabólicas aqui. A temperatura também é um outro fator importante durante o desenvolvimento e o crescimento, ao qual os fungos eles podem ser denominados de psicrófilos, mesófilos e termófilos. A maioria dos fungos, principalmente aqueles que são de importância médica, eles são denominados de mesófilos. Por quê? Porque eles crescem em temperaturas de 20 a 30 graus Celsius. E está aqui uma das diferenças que eu quero que vocês gravem bem, tá ok? São em relação à diversidade, ao dimorfismo fúngico. Porque esse dimorfismo fúngico, que é relacionado às condições não somente nutricionais como de temperatura, são as duas principais condições para o desenvolvimento completo do fungo. E aqui nós observamos dois tipos de dimorfismo fúngico que são relacionados ao crescimento. Um é o crescimento micelial e o outro que é o levedoriforme. Não se esqueçam que quando um fungo ele é micelial, que faz um crescimento micelial, a temperatura é sempre uma temperatura intermediária, ou seja, de 22 a 28 graus Celsius, diferente da levedoriforme, que é de 33 a 37 graus Celsius. E são formas reversíveis, ou seja, que quando eu retirar ele dessa condição de temperatura, ele vai parar de ser o quê? Desenvolver, mas se eu voltar e colocar na mesma faixa de temperatura, no mesmo intervalo de temperatura aqui, ele volta a se desenvolver rapidamente. Como também nós observamos aqui que tanto a forma micelial como a forma levedoriforme, elas são diferentes. Isso porque a forma micelial é uma forma saprofítica, onde a forma de micélio é a forma infectante aqui para a célula a qual ele vai se acometer, vai se ligar. É diferente da forma levedoriforme, que é uma forma parasitária, totalmente parasitária aqui. E dentro desse dimorfismo, alguns agentes fúngicos, principalmente micoses subcutâneas sistêmicas, tá? Como no caso da Candida albicans, elas podem, que é uma exceção, elas podem se apresentar também nas duas formas, ou seja, uma forma saprofítica, infectante, como também uma forma parasitária também aqui. Além das questões nutricionais e a questão de temperatura, o pH também influencia aqui. Um pH ótimo para o desenvolvimento do fungo é um pH em torno de 5,6. No caso de leveduras, algumas leveduras elas não conseguem apresentar aqui, tolerar pH alcalino, porque elas não conseguem elas não conseguem se desenvolver completamente no meio em pH alcalino, ou seja, acima de 10. A própria pigmentação, ou seja, esse pH, dependendo da natureza do pH, sendo ácido, neutro ou alcalino, ele pode fazer com que os cultivos se tornem cultivos melhor pigmentados ou não. Como também a presença de luz solar em determinados desenvolvimentos, seja reprodutivo, vegetativo ou reprodutivo, faz com que haja uma melhor absorção dessas luzes aqui, fazendo com que o fungo se desenvolva facilmente. Como no caso do desenvolvimento vegetativo, o fungo se desenvolve melhor sem a presença da luz. Já o desenvolvimento reprodutivo já é diferente, faz com que haja a presença a necessidade da luz solar aqui para ele conseguir se desenvolver totalmente. Vocês só vão me dar uma licença rapidinho, que aqui na sala do lado eles estão com áudio alto e eu estou quase gritando aqui. Não sei se vocês estão escutando no fundo, mas eu estou escutando porque está aqui na sala do lado. Eu vou pedir só para diminuir um pouco o volume para eu poder conversar com vocês direto, senão eu vou estar gritando para vocês. Só um minutinho.
Rafa, tu tá me escutando? Sim, professor. Nossa, caiu sozinho o negócio. Meu Deus. Eu fui lá rapidinho só para falar. Quando eu voltei, vocês já não estavam mais aqui. Tá todo mundo vendo o slide? Sim. Tá ótimo. Bem, a gente estava nesse slide aqui. Não se esqueçam também que vou voltar a falar por causa do barulho, que além do pH, o pH satisfatório para o desenvolvimento de um fungo fica entre 5,6. Algumas exceções nós temos, como no caso de algumas leveduras que não toleram pH alcalino e alguns fungos filamentosos que se desenvolvem melhor em pH de 1,5 a 11. Em relação ao pH, esse pH ele também atua também na formação da pigmentação. Por isso que pH é satisfatório, a gente vê que a pigmentação é mais intensa. Como também um outro fator é a própria questão da presença da luz solar que incide nos fungos, fazendo com que essa pigmentação auxilie e facilite melhor o desenvolvimento de certos tipos de fungo. Por isso que fungos que fazem desenvolvimento vegetativo, eles conseguem se desenvolver melhor sem a presença da luz ou com uma luz difusa que não recai em cima dele uma forte luminosidade, diferente daquele que é reprodutivo, do desenvolvimento reprodutivo, que precisa em sim da luz solar para se desenvolver completamente. E além disso, não se esqueçam que a luz solar apresenta radiação ultravioleta, que é um fator fungicida que consegue não somente inibir o crescimento do fungo, como também matá-lo. E é aqui que eu quero que vocês entendam uma outra questão, que são as interações, que são 3 tipos de interações que ocorrem durante o crescimento do fungo, tá? Que são as interações antagônicas, que podem ser de 2 tipos, ativa e passiva, e a interação sinérgica. Qual é a diferença do antagonismo ativo para o antagonismo passivo? No ativo, aqui ocorre a inibição por contato, ou seja, o fungo ele consegue inibir o crescimento, principalmente pela produção e pela ação não somente de antibiótico, ou como também de outras substâncias, como por exemplo ácidos, que inibem o crescimento desse fungo. Esse é o antagonismo ativo. É diferente do antagonismo passivo, quando ocorre uma inibição de um micro-organismo por outro, através da competição pelo espaço onde esse micro-organismo irá ficar, ou pela presença de substâncias que são de necessidade para o seu desenvolvimento.
E por último, nós temos as interações cinéticas, onde ocorre o favorecimento ou de um ou de ambos os micro-organismos, aos quais vão estar o quê? Localizar no mesmo substrato. Ou seja, há aqui uma troca de substâncias, de nutrientes, tanto de uma parte para outra, favorecendo, tá, essa interação. Além disso, se a gente for levar em consideração o crescimento fúngico, fazendo uma comparação com uma célula bacteriana, um crescimento fúngico ele é mais lento do que uma célula bacteriana, demorando mais dias um fungo a crescer do que uma bactéria. Tá? Dentro da parte de morfologia, ficou alguma dúvida para vocês? Da parte de fisiologia, perdão, ficou alguma dúvida para vocês? Querem perguntar alguma coisa ou está tudo certinho? Posso dar sequência para a próxima revisão, para a próxima aula? Ou querem perguntar alguma coisa a mais? Hein, Rafa, Pode Mari? continuar, professor. Beleza. Na parte de... Está todo mundo vendo o slide de antifúngicos aqui? Sim. O que vocês têm que saber? Que os antifúngicos eles podem ser de dois tipos, naturais e sintéticos. Os principais alvos, é isso que eu quero que vocês gravem, podem ser retículo endoplasmático, através da inibição da síntese de ergosterol, é o principal mecanismo, atuar sobre o núcleo, sobre o fuso mitótico, sobre a síntese de DNA, sobre a membrana plasmática e sobre a parede celular. São esses 6 principais alvos que os antifúngicos eles podem atuar. Gravem bem isso, tá? Por conta disso, nós temos várias classes de antifúngicos. O primeiro deles são os inibidores da síntese do ácido nucleico, que é a ação da flucitosina. A flucitosina, ela atua onde? Ela atua sobre a citosina desaminase, a qual é uma enzima que é responsável pela formação da timodilato sintetase, ou seja, essa citosina desaminase, ela vai gerar e vai formar essa timodilato sintetase, que uma vez não produzida, olha o que acontece, ocorre inibição da síntese do DNA e da divisão celular. Então, esse é o principal mecanismo de ação desses inibidores aqui, tá? De ácido nucleico. Eles atuam através da não produção da timodilato sintetase e com isso eles inibem a síntese total, não somente do DNA, como também da divisão celular. O outro grupo são os inibidores da mitose, tá, dos fungos, que aqui a gente tem a presença da grisevolvina. Esse antifúngico ele atua onde? Sobre estruturas como tubulina e proteínas que estão associadas aos microtúbulos, causando o que? Uma desorganização do fuso mitótico, ou seja, causando essa desorganização no fuso mitótico, tá? O fungo não vai se estruturar e não vai se reproduzir aqui. O outro grupo são os inibidores da síntese do ergosterol, a qual a gente pode ter os inibidores do esqualeno-epoxidase e da 14-alfa-desmetilase. Os inibidores da esqualeno-epoxidase, o nome próprio já está dizendo, eles atuam de que forma? Eles conseguem atuar inibindo a esqualeno-epoxidase e com isso não ocorre a síntese, tá, do ergosterol. E lembrem você que o ergosterol é super importante porque ele está presente aonde? Ele está presente na parede celular do fungo. A mesma coisa para os inibidores da 14-alfa-desmetilase, que é o principal representante, são os azóis aqui,
aonde a gente observa que esses inibidores, eles conseguem inibir a enzima 14-alfa-desmetilase, que ele atua na síntese do ergosterol. Tá? E uma vez inibindo a síntese do ergosterol, ele consegue desestabilizar a parede fúngica e logo em seguida desestabilizam também a membrana fúngica, tornando ela frágil e suscetível à ação desse antifúngico aqui, fazendo com que haja lise e morte da célula fúngica. Então, tomem cuidado com essas duas diferenças, desses dois mecanismos. Um atua inibindo a 14-alfa-desmetilase, que é esse que eu acabei de falar para vocês, e a outra atua sobre a esqualina epoxidase. E aqui a gente tem vários exemplos, como no caso do cetoconazol, fluconazol, itraconazol, miconazol. E nós temos os inibidores da estabilidade da membrana dos fungos, que são os quê? São os polienos. Esses polienos nada mais são que são fármacos poliênicos, tá? Que atuam sobre a molécula de ergosterol, aonde há uma o quê? Há uma desestabilização da membrana, dos poros da membrana aqui, tá? Da membrana plasmática da célula fúngica, ou seja, o exemplo aqui é no caso da anfotericina B, que se liga ao ergosterol, havendo uma quebra dessa molécula de ergosterol, e com isso a membrana celular ela fica totalmente desequilibrada, e principalmente no que se refere às trocas iônicas, ocorre uma interferência, uma alteração na troca iônica aqui, fazendo com que haja acúmulo de moléculas de íons tanto interior quanto exterior, sobre essa membrana fúngica, a membrana plasmática fúngica, causando uma desestabilização e morte, tá, da célula fúngica aqui. E a outra classe são os inibidores da síntese da parede celular, que aqui a gente tem os equinocandinas, aonde nós observamos que a ação, o principal mecanismo de ação desses equinocandinas, aqui desses inibidores, tá? Eles atuam inibindo, tá, a síntese da 1,3-beta-glicano, que ela é uma proteína super importante aqui para a manutenção da estrutura do citoesqueleto, tá, da membrana, principalmente da parede celular fúngica aqui. Uma vez inibindo a 1,3-beta-glicano, essa inibição causa o que nós chamamos de estresse osmótico, causando uma pressão osmótica desorganizada, tanto interna quanto externa, na parede celular, que provoca lise, ruptura da célula fúngica e, posteriormente, morte do fungo aqui. E aqui a gente tem vários tipos de classes de fármacos antifúngicos, como o caso dos carfopungina, micafungina, que são os mais novos no mercado hoje. Dessa parte de antifúngico, meninas e meninos, o que eu quero que vocês entendam é o mecanismo de ação dessas classes. Não se preocupe na ação de cada fármaco, não se preocupe, como é que o cetoconazol vai ser absorvido, distribuído, qual é o efeito tóxico, não. Gravem qual é o mecanismo de ação dessas classes, tá? E as suas diferenças, porque isso que é importante vocês entenderem. Porque se vocês sabem que uma capsofungina, que é um inibidor de parede celular, ele atua inibindo a 1,3-beta-glicano, tá ótimo, porque vocês já sabem que o mecanismo de ação dessa classe é atuando sobre, tá? Atuando sobre a síntese da 1,3-beta-glicano, causando uma ruptura, causando um estresse osmótico e posteriormente lise total da célula fúngica. E isso vale para os demais outros classes de antifúngicos que a gente acabou de falar para vocês. Tá bom? Dentro dessa parte de antifúngicos, ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa ou está tudo certinho? Hein, pessoal? Tudo certo, professor. Pode ficar tranquilo. Não, professor, só que é bem conteúdo, a gente tem que estudar mais, né? Mas não, você explica bem, tá bacana. Tá. Agora vamos para a última parte. Bom.
A última parte nossa da revisão, tá todo mundo vendo os slides de morfologia viral e antivirais? Sim, professor. É a parte de morfologia viral e antiviral. O que que nós temos que entender? Os vírus nada mais são que agentes infecciosos que podem causar doença em inúmeros tipos de micro-organismos, até no homem, causando não somente infecções benignas, como doenças graves. Por isso, eles são parasitas intracelulares que podem cometer tanto a célula hospedeira dentro ou fora dela, sendo que na forma externa eles são denominados de viriões ou partícula viral, e na forma interna eles são responsáveis pelo processo da replicação viral. Então, tomem cuidado com essas duas diferenças que eu acabei de citar para vocês, tanto a forma extracelular quanto a forma intracelular aqui. Além disso, os principais constituintes da estrutura do vírus são quais? Os ácidos nucleicos, a natureza do material genético, que é o DNA ou RNA, o capsídeo ou cápside, e a membrana lipoproteica, que é o envelope ou envoltório. A partir da maquinaria celular que um vírus utiliza, dependendo como esse vírus ele vai utilizar sua maquinaria celular, seja ele de DNA ou RNA, é que ele vai conseguir se reproduzir no interior de uma célula, de um organismo hospedeiro. Então, olhando esse desenho de uma célula viral de um vírus, nós observamos de dentro para fora que temos o material genético, que é o DNA, que é envolto pelo envelope, que é protegido, pelo capsídeo, o qual é recoberto por uma membrana glicoproteica. Dentro do ácido nucleico, do que a gente sabe sobre o ácido nucleico, o material genético do vírus, eles podem ser de dois tipos, ou de DNA ou RNA, aonde aqui a gente tem a propagação do material, ou seja, da informação genética, através de fitas simples ou fitas duplas. Por isso que o genoma viral, ele é diferente de outros micro-organismos, porque nós observamos que o genoma dos vírus se apresenta em 4 tipos de forma. Em forma de genoma de fita dupla, de DNA de fita simples, de DNA de fita simples de RNA e de fita dupla de RNA. Por isso que fazem com que os vírus sejam mais próximos e similares às células eucarióticas, sejam de animais ou de vegetais, e isso a sua diversidade no meio ambiente. E aqui vai o que eu quero que vocês gravem, e o que é importante. Um vírus, ele pode ser de dois tipos, de duas naturezas. Eles podem ser vírus de DNA, aonde a sua maquinaria, principalmente maquinaria celular, passa através de processos de transcrição, replicação e de reparo. Exemplo desses são os herpes vírus, que são um tipo de classe de vírus, que são as mais extensas, que apresentam um genoma viral extenso, ou seja, um número de pares de bases maior. Por isso, apresentam genes próprios que atuam não somente na síntese, como também na produção de certos tipos de enzimas, como o caso das polimerases. E, consequentemente, eles apresentam um formato, uma dupla ou simples fita de DNA que dão formas circulares e também lineares a esse vírus, a esse material genético desse tipo de vírus de DNA. Agora, diferentemente dos vírus de DNA, os vírus de RNA, eles apresentam um genoma celular que parte a partir da metabolização de moléculas de DNA, as quais são sintetizadas por enzimas próprias desses vírus, como no caso do RNA transcriptase e RNA replicase, a qual dá origem às fitas duplas e simples e formas lineares e circulares que façam com que haja uma grande diversidade desses tipos de vírus de RNA, em diversos tipos de famílias virais. Por isso que os vírus de RNA, eles podem ser divididos em dois tipos, os RNA positivos, ou seja, de polaridade de RNA positivo, ok? E aqui eles utilizam processos de tradução a partir de moléculas ribossômicas e temos os vírus de RNA de polaridade contrária ou também de RNA negativo, que transcreve uma fita complementar a partir de mecanismos de tradução que fazem com que esse vírus se replique mais rapidamente, diversificando ainda mais
tá? A sua ação sobre a célula hospedeira. Além disso, diferentemente dos vírus de DNA, o vírus de RNA, esses vírus eles apresentam um genoma segmentado, o qual facilita a sua separação em vários fragmentos, em várias moléculas, acometendo e atuando mais rapidamente, tá, sobre as células hospedeiras. Exemplo desses são o rotavírus, o influenza, tá, fazendo com que esses tipos de vírus apresentem uma diversidade maior ainda. Então, essas são as principais diferenças que eu quero que vocês tenham e gravem e estudem para a prova. O capsídeo viral é uma capa proteica, principalmente de subunidades proteicas, que podem ser formadas ou por uma mesma unidade proteica ou por subunidades diferentes de proteínas. Um envelope que envolve o material genético, ele é formado principalmente por uma bicamada lipídica de proteínas, principalmente glicoproteínas, aonde nós observamos que a membrana lipídica, que faz parte desse envelope, ela é similar à célula hospedeira, e esses lipídios presentes nesse envelope, eles são importantes. Por quê? Porque a ação de certos detergentes, substâncias orgânicas, como no caso de detergentes, ou solventes orgânicos, como, por exemplo, o éter, o álcool A70, eles atuam sobre essa membrana lipídica, fazendo com que seja penetrada e sejam dissolvidas, havendo a perda da infectividade também. Não se esqueça que o envelope viral, ele também apresenta as características antigênicas de certas cepas virais, tá? Para a infectividade, para a patogenicidade de quadros virais. Isso é importante vocês saberem também. E em relação às enzimas, tá? A maioria dos vírus, ou quase todos esses vírus, não realizam processos metabólicos a partir de enzimas. O que nós observamos são a presença de proteínas e enzimas que são produzidas por esses vírus, ou seja, eles produzem suas próprias enzimas que são utilizadas durante o processo, não somente de replicação, como também de tradução da sua maquinaria celular. E dentro da estrutura da partícula viral, nós observamos que em relação à simetria do capsídeo, existem 3 tipos de virions: os icosaéricos, os helicoidais e os de estrutura complexa. A diferença está na presença e na localização do material nucleico, do ácido nucleico aqui. Por quê? Porque virions icosaéricos, eles vão se encontrar, esse material, esse ácido nucleico se encontra mais empacotado no centro dessa estrutura desse polígono aqui, em relação aos virions helicoidais, que eles são de estrutura filamentosa, onde esse ácido nucleico está mais aonde? No interior, tá, do filamento. E já nos virions de estrutura mais complexa, de cabeça e cauda, como está aqui na figura aqui, o material, o ácido nucleico, ele está mais presente, tá, na cabeça desse polígono, dessa estrutura poligonal aqui, fazendo com que ele seja que haja melhor contato desse material, desse ácido nucleico, no momento em que ele interaja com uma célula hospedeira. Ele vai ser melhor transmitido para essa célula hospedeira. Então, são essas diferenças que eu quero que vocês tenham em mente quando a gente fala de estrutura de partícula viral, principalmente da simetria do capsídeo aqui. E dentro da parte dos antivirais, tá? O que a gente tem que saber? Qual é o antiviral ideal? É aquele que principalmente age sobre a replicação do vírus, ou seja, interrompendo a replicação viral, sem atuar sobre o metabolismo da célula hospedeira. Isso vocês têm que ter em mente. Além disso, os principais alvos para uma terapia antiviral são quais? São 5. Atuar sobre a replicação viral, sobre a entrada do vírus na célula, sobre o processo de penetração, durante o processo de replicação e, por último, durante a maturação, montagem e liberação do vírus, tá? Durante o seu processo de amadurecimento aqui.
Então, são esses 5 processos, esses 5 alvos que vocês têm que gravar, tá? Que fazem parte da terapia antiviral. Dentro das classes, as principais classes hoje mais utilizadas são quais? Os inibidores da transcriptase reversa, os inibidores da protease e os inibidores da síntese do DNA, que são os que podem ser antimetabólicos ou inibidores da DNA polimerase. Os inibidores da transcriptase reversa, eles podem ser de 2 tipos. Os nucleosídicos, que eles inibem principalmente a síntese do DNA, porque eles conseguem atuar sobre a transcriptase reversa, e com isso não há transcrição de RNA viral em DNA, e eles podem ser análogos tanto de bases puridínicas como de bases pirimidínicas aqui também. Tome cuidado por isso, com isso e é uma chamada de atenção para vocês. Já os inibidores não nucleosídicos da transcriptase reversa, eles atuam, por quê? Porque eles conseguem se ligar à transcriptase reversa, mas eles atuam no local próximo aonde ocorre, tá? Uma catálise, ou seja, eles conseguem degradar, desnaturar totalmente a transcriptase reversa, ou seja, eles destroem. É diferente dos primeiros, porque aqui ocorre a perda total da transcriptase reversa aqui. Já os inibidores de protease, esses inibidores de protease daqui, os inibidores de protease, eles conseguem bloquear principalmente o local onde ocorre a clivagem da proteína Galpol, e essa proteína, essa poliproteína, é importante no amadurecimento da maturação da célula viral do vírus propriamente no interior de uma célula hospedeira. Então, esses inibidores de protease, eles bloqueiam o local de ligação, de quebra dessa poliproteína, fazendo com que não haja um amadurecimento total, tá, da célula viral. E os inibidores de DNA polimerase, que o exemplo que nós temos aqui é do aciclovir, não se esqueçam que o aciclovir ele age sobre a DNA polimerase, fazendo inibição desse DNA polimerase, e com isso não há fragmentação, ou seja, não há o corte da fita dupla e não há fragmentação do DNA viral para inserir em outra partícula, em outra célula hospedeira, no caso da célula hospedeira, esse material DNA viral, para fazer a complementação e a infecção e a continuidade da doença e da replicação do vírus nessa célula hospedeira. Então, esses inibidores de DNA polimerase atuam sobre a DNA polimerase como um todo aqui. E é isso que a gente tinha que conversar sobre a parte de morfologia viral e sobre os antivirais como um todo. Ficou alguma dúvida para vocês? Está tudo certinho? Querem perguntar alguma coisa? Hein, pessoal? Não, professor. Esse slide o senhor vai mandar lá também no grupo? Souza, eu já enviei. Dê uma confirmada, porque eu já enviei todos os slides Não. de todas as aulas. Com certeza. Sim, eu tô falando É? esse da revisão, tipo, é porque o senhor foi abrindo um por um e tirando só as partes mais importantes, não foi? Tipo, o senhor não Não, fez mas só um só para essa revisão. Uhum. Não, assim, vai ficar disponibilizado a aula, A aula. tá ok? Porque a aula vai ficar Tá. disponibilizada, porque os slides você já tem, entendeu? Você já tem os Entendi. slides. Eu fiquei preocupado que vocês não tivessem os slides de apoio. Eu pensei, mas eu enviei todo o tempo, toda aula eu envio para vocês. É Tá? verdade. Vai ficar disponível. Desculpa. Vai ficar disponibilizada a aula, os slides estão com vocês. E como nas 2 próximas aulas nossas, além dos seminários, da apresentação dos seminários, tá ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, ao término dos seminários, a gente pode fazer uma revisão rápida dos que ficam pendentes, do que vocês não... Se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar, pessoal, vamos fazer uma revisão só de tal assunto, só para a gente relembrar, que aí a gente vai falando, tá bom? Tá bom.
Ok, Tá, professor. pessoal? Tá bom? Uma boa terça-feira para vocês, uma boa semana, muito boa sorte na apresentação dos pré-projetos de vocês. Vou estar torcendo por vocês. Calma, sem nervosismo, tá bom? Vai dar tudo certo. Obrigada, Obrigada, professor. professor. Tá joia? Um abraço aí para todos. Até a próxima terça-feira. A próxima terça-feira já começam os seminários, tá bom? Por favor, os grupos me enviem as apresentações até sexta-feira. O pessoal que for apresentar na próxima terça, tá? Ok. Ok. Até logo. Um bom dia para vocês. Qualquer coisa eu tô no Logo, tchau, grupo. tchau. Ok.